Sintam-se cumprimentados a todos. Estou aqui com os meus convidados que vão tratar acerca de como cuidar do meio ambiente e também como cuidar da natureza. Agora sim, quero deixar a oportunidade para cada convidado se apresentar e depois para podermos entrar no âmago do tema que hoje vamos aqui entender e também perceber. Agora sim, vou deixar espaço para cada convidado se apresentar. Bom dia, meu nome é Sérgio Francisco Magachar. Convidamos a todos que nos acompanhem neste canal de YouTube. Muito obrigado. Muito bom dia, respondo por nome de Américo Antônio Mutepa. Só gostaria de convidar aos caríssimos do outro lado, da outra margem das câmeras, para que possam também participar a este momento, neste debate. E muito obrigado também, apresentador, por nos ter convidado neste lugar. Obrigado. Queiram receber as nossas cordiais saudações. Sou Moisés Batista e renovo as saudações aos nossos telespectadores que nos assistem a partir do canal do YouTube. Muito obrigado. Muito obrigado, então, caro amigo aí, pode se subscrever, pode deixar o like, mas também pode comentar. Não se esqueça também de partilhar, não é? Porque são temas, ou melhor, são assuntos que ajudam a cada cidadão, a cada indivíduo a crescer e também a ganhar formas e modo de como cuidar a si e à natureza. Agora, caros convidados, queremos entender com os nossos telespectadores como fazer para cuidar do meio ambiente, como fazer para cuidar da natureza. Quero agora abrir espaço para podermos ouvir e debatermos. Muito bom. Como cuidarmos do ambiente? Este que é o nosso prato forte deste dia. Primeiro devemos passar a perceber o que é isso de ambiente. É um dos pontos que nos pode levar como cuidar do mesmo ambiente. Isto é, não podemos falar de uma dada coisa sem conhecermos o que é, primeiro, o ambiente. Portanto, o ambiente, numa perspectiva vulgar, é tudo o que nos rodeia. Estou a dizer aqui, do homem do meu lado, da garrafa, mas também das árvores, das flores. São coisas que estão no meio de nós. Portanto, isso é o meio ambiente. É a partir daí que posso saber como cuidar deste meio ambiente. Meio ambiente é o quê? Cuidar desta garrafa, o lugar em que vou deitar. Mas também cuidar do irmão aqui é cuidar do ambiente. Cuidar do lixo que encontramos na rua. Isto é cuidar do meio ambiente. Portanto, gostaria de parar por aqui e dar a palavra ao outro para dizer algumas ideias em que tem. Mais uma vez, saudações. Responder à questão que o nosso jornalista nos propõe, como cuidar do meio ambiente ou a natureza, para mim diria que é algo que todos nós temos que nos inserir de modo que tudo possa concorrer para o bem. O meio ambiente é tudo isto que nos anima, que nós vemos à nossa volta. Mas para o cuidado é preciso a tomada de consciência individual. Significa que é autopertença, ou seja, tomar a questão de pertença. E o cuidado deste ambiente só pode ser tomado a partir da nossa consciência. Significa que a questão das árvores, do abate das árvores, a limpeza que nós temos que fazer para o bem do ambiente, é a questão subjetiva, individual. Também não deixa de fazer uma inclusão. Nós vemos, todos nós temos o conhecimento que uma das encíclicas do Papa Francisco, né, fala do cuidar da casa comum, né, aquilo que é a mãe terra. Então significa que nós também somos convidados a respeitarmos aquilo que são todos os pertences que Deus nos dá. Muito obrigado. Ora bem,
Primeiro, eu gostaria de fazer uma cirurgia a quanto da definição ou conceito do termo ambiente. Ambiente é um lugar, é aquilo que envolve os seres vivos ou coisas. Portanto, e eu acho que para que possamos cuidar deste lugar, é necessário que haja normas, leis e regras. É necessário que algumas entidades ou pessoas estabeleçam ou incentivam normas para tal. Portanto, conforme meu colega do painel disse muito bem, mas que isso é necessário que tenhamos o sentido ou sentimento de pertença. Por quê? Porque vejamos que o ambiente não pertence a um indivíduo singular, não pertence a ninguém, né? Se calhar, ou digamos, pertence ao nosso Senhor, né? Jesus Cristo, ou a Deus, pertence a Deus. Portanto, gostava de buscar as palavras de Papa Francisco e do meu colega do painel, a casa comum. Portanto, devemos ter, primeiro, para cuidarmos do meio ambiente, devemos ter 3 passos. Primeiro, o incentivo da conservação do meio ambiente por parte das entidades. Segundo, o sentimento ou sentido de pertença. Terceiro, olharmos o meio ambiente como a casa comum. Olharmos o meio ambiente como a nossa casa. Só assim é que teremos um ambiente saudável e salutar. Muito obrigado pelas palavras deixadas, mas aqui fica em nós ou com uma questão para muitos. Será que o lixo é mau? Vocês estavam a vir aqui como deitar, então, o lixo é mau? Bem, respondendo a esta questão do senhor jornalista, e muito pertinente, vamos analisar esta questão em 2 perspectivas ou 2 dimensões. É mau e é bom também. Mau em que sentido? Mau no sentido de que vamos expor ao alcance das pessoas. Porque quando nós expomos ao alcance das pessoas ou não conservamos, isso vai gerar doenças para os mesmos, para as pessoas. No sentido positivo, por quê? Porque elas nos concedem a oportunidade de reciclarmos, onde vamos buscar casas de madeiras, algumas coisas que vão em benefício do próprio homem. Portanto, é o mesmo lixo que é usada como estrume para as hortas, para as machambas, ou mesmo, como é que se diz? Aquelas lavras com grandes dimensões. Sim, fazendas, né, vão ajudar nestas dimensões e o alcance ou grande índice de produtividade alimentar. O que vocês têm a dizer? Querem abater a ideia dele ou querem sustentar? O lixo é bom, como estava ele a dizer? Lixo. Porque muita gente, estamos a ver lixo conservado, até mesmo dentro de casa, ou mesmo atrás de casa. Será que lixo é bom? A questão que... Esta questão, nós podemos ver em 2 perspectivas, como ele aqui bem disse. A produção de lixo em si, o lixo, ela é dividida em 2 partes. Há lixos orgânicos e lixos inorgânicos. Isto é, aqueles lixos em que é fácil de se decompor e outros
são lixos que não são fáceis de se decompor. Isto é, levam mais anos. Portanto, o lixo que ele aqui estava a dizer que podemos, o colega de painel estava a dizer, que podemos produzir e pode servir para o estrume, nas hortas, nas machambas. Este lixo, de algum modo, pode ser bom. Portanto, a produção do lixo em si, ela não é bom nem é mau, mas o cuidado do mesmo lixo que vai nos ditar se é bom ou se é mau. Isto é, no cuidado do lixo orgânico, aquele lixo em que podemos colocar, pode servir de estrume, este nós podemos conservar de uma boa maneira e de um bom modo, podemos usá-los nos próximos dias ou nas nossas hortas, machambas, em grandes lugares. Mas este lixo inorgânico, que são difíceis de se decompor, digo aqui, das garrafas, dos ferros, latas, muito mais, é necessário que a gente recolhe e não enterremos. O que acontece é que enterramos, mas sim recolhemos os mesmos lixos e transformemos num outro objeto. É o que nós encontramos em grandes projetos agora. Por exemplo, se fala agora da conservação do ambiente, né? Nesse sentido, da conservação do ambiente, em termos de cuidado dos lixos. Vemos, por exemplo, cá em Maputo, a casa que é feita de garrafas. Então isso é um cuidado que estão a ter com o mesmo ambiente. Isto é, a reciclagem, podemos dizer assim, a reciclagem do lixo. Porque é o que faz com que nós possamos cuidar do próprio meio ambiente. Portanto, a questão que foi dada aqui, se concordo com ele ou não, é dizer que em uma parte sim, concordo com ele, mas o mesmo lixo em que é produzido, nem todo lixo que servem para, ou que vai nos servir para estrume. Isto é, alguns lixos aqui, como destaquei, alguma parte de lixo e outra parte não. E, o que tem também, caro convidado Bangachaia, em relação a este debate? Para responder à questão, lixo é aquilo que não tem utilidade, que na nossa visão não nos é familiar, pode causar doença. Sendo assim, é preciso afastar, enterrar no lugar. Mas essa foi uma concepção quase meio antiga. Assim. Na atualidade, já como dizia o nosso colega, já o lixo tem uma parte útil que nós podemos aproveitar, mas a maior parte dele é uma questão que pode nos provocar uma doença. Então, concordar, até que podemos, porque vemos algumas pessoas que se beneficiam dessa parte, levam o lixo, como dizia o nosso colega do painel, que usamos para as hortas, né, as nossas machambas, mas não é uma coisa boa essa, porque nós incutimos nas pessoas que o lixo é útil, mas lixo é lixo, caríssimos. Então, temos que procurar um lugar adequado para essa parte do lixo. Então, nós não podemos nos contentar como lixo, algo que é benéfico. Então, muito obrigado. Então, caro amigo aí, ele está a bater a sua ideia de que lixo não é útil. O que se diz, por isso o nome em si diz lixo, aquilo que não é familiar ao homem. O que você tem a dizer em relação a isso? Bem, na verdade eu respeito a opinião do nosso colega do painel, mas eu vejo que alguma coisa não bate certo ao afirmar que lixo é lixo e não tem proveito, coisa do gênero. Mas pronto, eu penso que nosso colega está numa visão mais de consumidor de produtos enlatados, ou consumidor de produtos conservantes e muito conservantes. Digo isto por quê? Porque, por exemplo, se formos na ideia dele, do colega do painel, se descartarmos aquele lixo que podem ser estrume,
se descartarmos, vamos pegar o adubo. E, obviamente, o adubo é um produto artificial, não natural. E, de um ou certo modo, danifica diretamente as plantações. Ou seja, tiram a verdadeira essência dos produtos agrícolas. Portanto, eu vou na linha de que é necessário que haja lixo, né? Conforme dissemos aqui, lixo orgânicos, né? Ou lixo que beneficiam nos produtos agrícolas. Aquilo que vão fazer com que as plantações possam crescer de forma saudável. Portanto, o mesmo lixo é necessário para se fazer esta coisa. Muito obrigado. Para o vídeo não ser muito longo, nós vamos ter que parar por aqui, mas o debate não termina. Atenção, caro amigo, nós vamos voltar a discutir este assunto, se o lixo é bom. Então vou deixar que os convidados também deixem as palavras amigas para o caro telespectador que está aí a assistir este vídeo e de como consciencializar as pessoas. Cada um minuto para deixar uma palavra amiga para todos os espectadores, mas também a família que está a assistir este nosso programa. Podemos deixar a palavra amiga, só cada um tem alguns segundos. Minha palavra a todas as famílias é que procurem fazer valer a questão da limpeza, da organização e do cuidar do meio ambiente, porque só assim nós podemos ter uma vida sã e saudável. Então, o lixo tem um lugar próprio para o depósito, que não seja causa da nossa saúde ou motivo de qualquer enfermidade. E muito obrigado. É simples as minhas palavras que aqui posso dirigir à comunidade, mas também à família do outro lado, é que todo lixo pode fazer mal ao ambiente. Pode fazer mal na medida em que deitamos no lugar incerto ou depositamos no lugar incerto. Portanto, eu quero exortar aqui que sempre tenhamos esse cuidado de colocar o lixo no lugar certo para cuidarmos dessa nossa casa mãe, que é a casa muito importante para a nossa vida, mas também assim conserva o nosso meio e a nossa saúde. E também dizer que estamos num mundo mesmo descartável, isto é, um mundo